Ora, olá a todos, sejam bem-vindos ao novo podcasting do canal, o Entre Mundos, que tem como objetivo a partilha de informação que eu recolhi nos últimos 20 anos, mas também a partilha vinda de vós próprios. Hoje já terei um ou dois casos para vos mostrar mais recentes, mas visto que é o primeiro episódio do podcasting, a minha ideia é mostrar-vos o meu trabalho em termos de investigação de tradições orais e o que é sentirmos quando estamos a fazer esse tipo de investigação, que temos perante nós pessoas que dificilmente nos passam essa mesma informação, mas quando nos passam é como que estarem a contar-nos um segredo, mas basta olhar para os olhos delas e deles para perceberem que não estão a mentir. E é aí que as coisas se tornam complicadas e que eu, tendo a mente científica que tenho de querer sempre uma explicação para tudo, por vezes não é fácil encontrar essa explicação. E eu faço questão de dizer das minhas visitas, que é o caso, por exemplo, da Sintra Mística, que não há verdades verdadeiras, ou então que todas as verdades são verdadeiras, porque cada um de nós tem a nossa própria verdade. E eu nunca, em toda a minha vida como investigadora, nunca na vida pus em questão algo que eu sentisse que a pessoa do outro lado estava a partilhar comigo e que estava-me a dizer a verdade. Portanto, nunca houve essa questão. Há sim, da minha parte, uma busca por tentar recolher alguns pormenores, mas fora isso, é apenas isso. Portanto, tudo aquilo que eu vou passar para vós aqui são, inicialmente neste primeiro episódio do podcasting Entre Mundos, algumas das informações que eu recolhi por cá. Isto é uma imensidão de histórias, mas é sobretudo para vos mostrar que existem essas histórias e que existem essas histórias. Eu agora vou falar de Portugal, mas existem por todo o mundo e que é importante que tu que estás aí desse lado saibas que se experimentaste o que quer que seja, se calhar há mais alguém que já teve uma experiência idêntica e não interessa se a ciência hoje em dia não consegue explicar. O que interessa é que quem está desse lado não se sinta sozinho, ou quem partilha a informação, quem me envia os testemunhos, por exemplo, porque isso é bastante importante, porque isso faz com que as pessoas vejam as situações de forma diferente e não achem que, olha, estou totalmente louco ou louca. Eu, em termos de investigação, é sempre importante, para além da recolha da tradição oral, eu e qualquer pessoa que faça investigação nessa área, termos também a parte escrita. E aí, só para vos dar uma ideia, e a parte escrita e a parte arqueológica, neste caso, que é um pouco a minha área também, surgem-nos ao longo de trabalhos de investigações que fazemos, coisas como estas, que eu vou partilhar convosco. Não sei se conseguem todos ver. Este é o chamado demónio da Casa da Severa, em Lisboa. Isto é apenas um molde que era utilizado para fazer estas figuras, portanto, encontradas na zona da Moraria. Portanto, esta figura foi encontrada da zona da Moraria, em Lisboa, mas provavelmente, à semelhança desta, haveriam outras. E haveriam não apenas em Portugal, como haveriam pelo mundo inteiro, porque um demónio muito parecido com este existe numa imagem, por exemplo, do Antigo Egito. Portanto, isto é algo que historicamente já remonta muito para trás. Temos que provavelmente ir até à pré-história
para começar a juntar um bocadinho disto tudo. Porém, este mesmo demónio, por incrível, estranho, engraçado, o que quer que vocês chamem que pareça, estava muito perto neste caso, quando fizeram as escavações arqueológicas, de um lugar em Lisboa, na Moraria, onde existe uma senhora que é intitulada como Benta, que é uma espécie de bruxa, vamos dizer por aí além, ou de curandeira, que poderá ser para o bem ou para o mal. E essa senhora tem filas intermináveis, tendo um dia de folga por semana, pelo que eu percebi quando andei lá a sondar o que é que as pessoas lá iam fazer e tudo. Portanto, ela tem clientes. E como ela, há mais pelo país inteiro. Portanto, é assim, em termos daquilo que nós hoje em dia chamamos como uma palavra, que é uma palavra que denota uma coisa má, maligna, que é a bruxaria, portanto a feitiçaria, isso é uma coisa muito antiga. Portanto, isso, quando eu partilhar aqui histórias convosco, na primeira pessoa, não minhas, mas de outras pessoas com quem eu falei ou que me enviaram os relatos, vocês vão dizer assim, epá, isso é uma coisa banal, porque hoje em dia toda a gente sabe, toda a gente, basta ir, é muito simples. Há 2 ou 3 dias atrás, eu estive, por exemplo, em Sintra, e num lugar, sem querer, dei com uma oferenda que incluía fruta, cereais, penso eu, moedas e flores. Portanto, aquilo tudo junto ali ao pé de uma zona com água. Portanto, se é para o bem, se é para o mal, acho que há um bocadinho de tudo. E Sintra tem essa parte mística, lá está. Por isso é que as minhas visitas em Sintra têm tanto sucesso, porque as pessoas sabem-no, e sabem-no há muito tempo, e principalmente graças ao nosso Dom Fernando, ao período do romantismo, ao Palácio da Pena, a todo aquele marketing que existe em redor dos antigos Montes da Lua. Mas pronto, ainda antes dos relatos, para vocês perceberem uma coisa, há cerca de 2 anos, penso eu, ainda, portanto, no início da pandemia, tenho uma gata, que é aluna, que é um bocado chata, está para ali fazer barulho, ela já se cala. A Biblioteca de Mafra fez uma exposição sobre magia. E porquê? Porque foram encontrados uma série de livros na biblioteca que na altura da Inquisição, portanto, pertenciam aos livros proibidos, tendo sido aberta uma exceção, e esses livros ficaram na referida biblioteca. Portanto, era uma biblioteca que estava ligada ao convento, mas também ao palácio, portanto, à coroa e à família real. Entre esses livros, temos livros escritos, como é o caso deste, História e Magia Natural, Ciência de Filosofia Oculta, com novas notícias dos mais profundos mistérios e segredos do universo. Isto foi escrito em 1723 pelo padre Hernando Castrilho, portanto, um padre espanhol. Portanto, isto é uma fotocópia de uma fotografia que eu tirei na exposição. À semelhança deste livro, haviam outros. Este, por exemplo, está ligado à parte da alquimia, misticismo. A alquimia é uma área um pouco mais à parte, não é a parte do sobrenatural, porque eventualmente tem uma explicação, ou pelo menos as correntes que estão ligadas à alquimia seguem um determinado percurso, um percurso iniciático, portanto tem a sua explicação fora do âmbito do paranormal. No entanto, entrei na Biblioteca de Mafra e dei com livros que vinham, penso eu que o mais antigo era do século XIV, XV, e temos, neste caso, livros que relatam
figuras de criaturas. Criaturas que, quando nós começamos a falar nelas, logo colocamos-as naquilo que chamamos mitos, lendas, seja em que parte do mundo for. Porém, surgem-nos livros escritos, lá está, por homens ligados a ordens religiosas, que incluem animais como, neste caso, os unicórnios, animais como as sereias ou as nossas nereides. Neste caso é mais uma sereia do que uma nereide. A nereide eventualmente terá, em vez de ser uma cauda de peixe, terá duas, para poder se deslocar a terra e transformar-se numa ninfa. Portanto, aí estaríamos nós na parte das lendas e dos mitos. Mas é aquilo que eu vos digo. Iam à exposição e começam a ver livros com este tipo de imagens, livros que supostamente são de cariz para a altura em que foram escritos, de cariz, vou-lhe chamar científico, mas não na parte da ciência, mais na parte talvez da ciência de tentar passar o conhecimento, e figuras como estas, que nós chamamos de faunos ou sátiros. A questão aqui, por exemplo, vou-vos dar agora aqui um exemplo muito rápido para verem o que é que isto abrange em termos do mundo inteiro. Nós temos aqui, este é um fauno, toda a gente o reconhece, quem tem alguma ideia em termos de lendas e mitos, mas depois existe esta criatura aqui ao lado que é ligado também a um sátiro. Eu vou-vos mostrar uma coisa. Em Espanha, por exemplo, existem várias criaturas ligadas à floresta, aos homens da florestas. Uma delas é o El Leshi, o Senhor dos Bosques. Esta imagem é de um livro que fala um pouco das criaturas todas, supostamente a área mitológica espanhola. O que acontece é que esta figura que vocês veem aqui e a sua descrição surge um pouco por todo o mundo, e temos pessoas do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, a dizerem que têm avistamentos de criaturas como estas. Portanto, isto é só um exemplo daqueles muitos que eu quero que vocês partilhem comigo. Quer tenha sido na primeira pessoa, quer tenha sido como eu vou agora aqui passar-vos a informação, quer tenha sido através de vossos familiares, porque eu tive, em todos os meus levantamentos, a maior parte das pessoas andam na casa dos 70, 80, 90 anos. Portanto, e muitas das histórias que se lembram ou são pequeninos ainda, ou novinhos, vamos lá dizer, ou então são histórias que ouviram os pais dizerem que viram, ou os avós. Portanto, também temos as duas coisas. Portanto, vamos dar início aos relatos. Eu disse desde o início em que ia fazer este podcasting que eventualmente todos os relatos que me chegassem, se não quisessem dizer o nome ou identificar o local, ficariam como anónimos. Vou respeitar isso e hoje o primeiro relato que vamos ter está dentro desse espectro. Vamos lá ver, da parte do anónimo. Eu vou ler do telemóvel porque isto foi-me enviado por e-mail e eu não tive tempo de imprimir. Mas pronto, diz a senhora assim: nasci em Lisboa e cresci no Alentejo com os meus avós, porque a minha mãe ficou muito doente e a minha avó levou-me com ela até a minha mãe recuperar. Adorei a experiência, vivia no campo rodeada de galinhas, cão, gato e ovelhas. Fui crescendo e ficando. A minha mãe recuperou, voltou ao trabalho, mas eu estava integrada numa vida campestre e solta e não gostava de estar fechada no apartamento. Fui crescendo com valores e fé cristã, incutidos principalmente por uma tia muito ligada à igreja. Aos 7 anos, quis voltar para junto dos meus pais. Comecei a ter outros interesses,
O meu pai passeava muito comigo pela cidade e eu adorava. Nas férias regressava sempre ao meu Alentejo e aos meus passeios pelo campo com os meus animais. Certo dia, quando cheguei da escola, doía-me muito a cabeça e fiquei doente. Os meus pais, muito aflitos, foram comigo a vários médicos. Fizeram exames, análises e nada parecia estar errado. Só me sentia bem deitada, de olhos fechados. Não queria comer nem falar com ninguém. Quando fazia febre, a minha mãe telefonava ao médico, que era a única pessoa que, ao chegar ao pé de mim, eu me sentava na cama e conversava. Ele saía e eu voltava ao mesmo. O meu pai tinha rolinhas de estimação e, para ver se eu me distraía, levava-me uma para eu fazer festinhas e ficar mais animada. Por sua vez, a minha mãe tinha um baú com fotos e postais ilustrados. Uma tarde, começou a mostrar-me esses postais e eu comecei a interessar-me, até que encontrei um postal com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Olhei para o postal e disse à minha mãe: que linda é esta Nossa Senhora. Nesse dia, já não voltei a fechar os olhos, nem prostrada. Comecei a comer, voltámos ao médico, a repetir exames e estava tudo bem. Até hoje guardo esse postal e, sem dúvida, Nossa Senhora de Fátima é minha protetora e é a ela que eu rezo e agradeço as graças da minha vida e a fé move montanhas. Portanto, nós temos aqui um relato um pouco diferente, provavelmente daquilo que vocês estariam à espera logo no início. Mas digamos que foi de propósito, porque eu quero que entendam que quando eu digo que quero que partilhem tudo connosco, não é comigo, é connosco, quem está aí desse lado também, e as outras pessoas que já estão tão habituadas a estarem comigo e a partilharem diretamente comigo, é acerca de tudo mesmo, e iremos falar no final. Ora, temos então a experiência desta senhora, que a ideia que ela tem, portanto, e aquilo que lhe aconteceu com ela foi que bastou ver a imagem de Nossa Senhora de Fátima, e era uma criança, não é? Atenção, para ficar boa, para tudo aquilo que se passava dentro dela mudar e ela se sentir bem. Portanto, isso é aquilo que nós chamamos de um milagre. E milagre é algo que, por exemplo, em Portugal, nós associamos bastantes vezes a Nossa Senhora, porque existem vários relatos. E não interessa se aí desse lado ou aqui deste lado acreditamos ou não, se somos ou não da mesma fé. Não é isso que se trata. O que se trata aqui tem a ver com a partilha, está bem? A partilha é importante, porque não se sabe o que está aí desse lado para contar, não se sabe o que é que passa na cabeça das pessoas. Portanto, não interessa aquilo em que acreditam, aquilo em que são devotos. Interessa sim que vejam que tudo, mas tudo é importante, porque nós somos um todo, não somos apenas a Vera, o Joaquim, o Manel, o João, a minha gata, as minhas cobras, os peixes, não, somos um todo. E se começarmos a pensar dessa forma, conseguimos perceber como é importante a situação da partilha para entendermos o que nos liga, o que nos une. Anda cá, Luna, dizer olá a esta gente toda. Está chateada porque eu fechei aqui na sala. Já lhe passa. Ora, vou-vos contar um relato. Este já é de 2015. Portanto, isto foi feito já em 2015. Só para vocês terem uma ideia, eu peço imensa desculpa, eu tenho um bocado letra de médico. Existem uns kits que facilitam bastante a recolha do património imaterial e das tradições orais. Ora, eu neste caso, eu não vou dizer o nome da senhora também, até porque isto já passaram uns anos, eu não tenho aqui a indicação do nome dela, portanto, por essa razão, eventualmente ela não quereria na altura, portanto, eu não tenho esse apontamento, mas, portanto, eu na altura foi para fazer apenas o registro das histórias sem
realmente partilhar as pessoas dessa localidade, quem é que tinha contado ou deixado de contar, mas portanto a ideia que eu tenho é que a senhora não queria ser identificada, mas estamos a falar de alguém que já neste momento já está na casa dos 80 e poucos anos. Das várias histórias que ela contou, porque quando eu peço para partilharem comigo tradições orais, lendas, mitos e isso tudo, e muitas vezes canções, por exemplo, ela contou-me uma na primeira pessoa, e é essa que eu quero partilhar convosco. Pronto, que é para vocês, essa não, vou partilhar duas convosco, até porque depois acaba por ligar um pouco à próxima história. Portanto, houve duas histórias que ela partilhou comigo, uma tendo acontecido com ela e outra as pessoas da própria vila, algumas pessoas terão visto e terão partilhado com ela. Ora, o que ela diz aqui é que, portanto, ela era pequenininha e a mãe fazia uma coisa que era e ainda é hoje em dia proibido, que é ir apanhar lenha. E o que lhe aconteceu a ela foi o seguinte: portanto, ela era pequenininha, andava com a mãe, já era tarde, portanto já muito, neste caso, muito perto da meia-noite. Portanto, o castelo de Belmonte, castelo do período medieval, tem por debaixo, na parte de trás dele, vamos por assim dizer, ainda uma parte de um caminho romano. Portanto, terá sido algures aí nessa zona. Hoje em dia temos casas, na altura não veria nada, portanto, campos principalmente de oliveiras, um olival enorme ali. E o que ela disse foi que ela estava então a brincar, estava-se entretida enquanto a mãe estava a apanhar lenha, e que de repente surgiu do meio da escuridão uma figura gigante negra. Ela diz que a ideia que se lembra, que se recorda, porque era bastante pequenininha, é que não conseguia identificar o animal, não era um cão enorme, não era um lobo, era uma coisa que ela não conseguia perceber, porque além de não conseguir perceber, inicialmente a primeira ideia que ela teve foi que eventualmente seria humano, até perceber que não, que tinha aquela cor negra e muitos pelos. Portanto, essa é a primeira história desta senhora. Depois, naquela zona existe uma crença muito grande e ainda existe hoje em dia, portanto, existiu ao longo dos séculos e continua a existir, de que da parte da Serra da Malcata até ao alto da aldeia do Sabugueiro existem avistamentos de lobisomens, e que esses mesmos lobisomens por vezes não são originais, ou seja, na lenda, quando falamos em lendas, o lobisomem será o sétimo filho de um sétimo filho, como a bruxa é a sétima filha de uma sétima filha, mas não quer dizer que outras pessoas, homens e mulheres, não se possam tornar, como sendo mordidas. E então o que ela me explicou foi, eu vou ler, é mais fácil. Uma mulher de Belmonte, há muitos anos atrás, foi vista a comer numa dorna, que é o local onde comem os animais, e o pai tirou-a de lá e mandou-a para Lisboa. A verdade é que esta família supostamente ainda existe. E isto terá acontecido, portanto, ela terá sido encontrada a uma sexta-feira de manhã muito cedo. Porquê eu falar da sexta-feira? Porque na região beirã, a quinta-feira é o dia em que as pessoas acreditam que é mais fácil encontrar em qualquer lugar bruxas, o demónio, lobisomens, almas penadas. E é o dia em que dizem que veem mais.
Portanto, este foi o caso desta senhora, porque eles associaram automaticamente a rapariga a ter a sina, não é, de ter sido mordida e de ser um lobisomem, e então foi enviada para fora da terra. Na altura eu estava a viver em Belmonte e perguntei se ela poderia partilhar comigo quem era a família, mesmo que eu não escrevesse. Ela ainda esperou um bocadinho até me ter dito: olha, Vera, não, desculpa, mas não, porque isto é uma vila pequena, tu, apesar de não seres daqui, não viveres cá há muito tempo, tu vais saber quem é a família, e nós preferimos não partilhar. E mais uma vez é aquilo que eu vos digo, não tinha uma pessoa à minha frente que estava a contar histórias por contar à vontade. Sim, Luna está um bocado chateada, coitadinha, está presa aqui dentro. Não era esse o caso, era mais uma situação de ela demorou até contar alguma coisa. Eu insisti bastante, porque estava a fazer um levantamento para uma visita que eu tenho, que é o Belmonte Assombrado, e ao mesmo tempo ia ter, que até vos deixo o link em baixo se quiserem ver, portanto ia ter uma visita que fiz e que saiu na televisão, na RTP na altura, uma coisa que nem sequer estávamos à espera, que foi o Sortelha Assombrada. E eu queria criar alguma ligação em termos das lendas e mitos a isso, mas não estava de toda à espera que esta senhora partilhasse estas histórias comigo. Portanto, é assim, ela partilhou comigo, demorou a partilhar, primeiro foi contando lendas e mitos e tradições e histórias e cantigas e essas coisas, e de repente, ao final de um bom bocado, que é o que é costume, começou a falar das histórias dela, e viu-se alguma apreensão, porque as pessoas ficam sempre a pensar o que é que vocês, pensam delas. Por isso, acho que quem me dá o nome e quem aceita partilhar as histórias e quem não tem problemas nisso, entenda que se calhar não interessa se os outros acreditam ou não, portanto é a sua verdade, portanto, isso também é importante, mas não quer dizer que quem o faça de forma anónima não seja igualmente importante ou verdadeiro, porque eu não tenho interesse de vos trazer aqui relatos que eu não tenha a certeza de que tenham um fundo de verdade, nem que seja para a própria pessoa. Obviamente eu não posso, nunca, não tenho uma máquina no tempo na idade da senhora, nem uma daquelas máquinas de ver se é verdadeiro ou falso, para ver se realmente ela estava a mentir ou não estava a mentir, mas não acredito que estivesse, da mesma forma que já me contaram várias histórias e é fácil perceber quando é que as pessoas estão a dizer a verdade ou estão a mentir. Ora, continuando as histórias. Eu fiz um levantamento de património na freguesia de Massinhas, que também pertence a Belmonte. Hoje vamos nos manter um pouco por essa área. E, quer dizer, vamos atrás dos montes também. Em Massinhas, eu conheci uma senhora que vive na Quinta Cimeira, a tia Filomena, e que me contou várias histórias. Não foi apenas ela, porque eu depois acabei por falar com outras pessoas da aldeia de Massainhas para tentar cruzar as histórias e perceber, porque muitas das histórias aconteciam, neste caso muitos dos relatos aconteciam e acontecem a mais do que uma pessoa e sempre no mesmo local. Ora, o que eu tenho, vamos lá aqui então para Massainhas. Eu não vou obviamente dar-vos todos os relatos hoje, nem pouco mais ou menos, mas para vos explicar. Ora, eu tenho uma história que eu no início achei muito engraçada quando fiz o levantamento, porque existe uma zona de um cruzamento, quando se sai da aldeia de Massainhas e se vai para a Quinta Cimeira ou para a Bendada ou para o Lagar, Massainhas, existe aí perto um cruzamento, portanto junto a um ribeiro, e eu fiquei a saber que isso é aquelas coisas que os arqueólogos gostam, porque quando estamos a falar de lendas e mitos, isso muitas vezes ajuda-nos a chegar a respostas. Portanto, fiquei a saber que uma série de esqueletos humanos que estavam no cemitério antigo, no adro da igreja,
tinham sido levantados e todos aqueles que não foram reclamados, na altura foi decidido colocar esses mesmos esqueletos numa espécie de vala comum no Ribeiro. No Ribeiro, na encruzilhada, portanto, não dentro d'água, como é óbvio, portanto, obviamente ali aquilo faz a descida para o Ribeiro, aí algures terão colocado, não serão muitos, mas terão colocado. Seja como for, isso foi uma coisa que é relativamente recente. A verdade é que eu tive de duas senhoras, da Dona Filomena e de outra senhora que eu só não digo o nome porque eu não me lembro, não me recordo honestamente do nome da senhora e não tenho aqui escrito no levantamento de património, que tanto uma como a outra, tanto em alturas diferentes, em anos diferentes, tiveram uma situação, uma que vinha da Quinta Cimeira para Massainhas, portanto a descer, e a outra que ia de Massainhas para a zona da Quinta Cimeira, porque Massainhas era a zona onde se podiam abastecer em termos de determinados alimentos ou troca de produtos, e a zona da Quinta Cimeira estava ligada à parte do minério. Portanto, e aí vamos recuar um pouco à Segunda Guerra Mundial, mais ou menos ao posterior, mas por aí, pelos anos 50. Portanto, algures nos anos 50 foi quando estas situações aconteceram. Temos duas mulheres, uma a vir, a Filomena a vir abastecer-se e a outra senhora a ir a subir para ir levar comida ao marido. Ambas aconteceram ao final da tarde, portanto não estamos a falar de situações acontecidas à meia-noite. E então, o que elas contam é que, portanto, isto terá sido provavelmente no inverno, não se recordam muito bem, mas para irem levar a comida, das duas uma, ou foi de manhã muito cedo antes do sol nascer, ou então, lá está, ao final da tarde. Seja como for, ambas viram a mesma coisa sem trocarem as histórias e nunca falaram uma com a outra, porque eu fiz questão de tentar perceber se conheciam, se não se conheciam. Não se conhecem. A tia Filomena penso que ainda estará viva, a outra senhora, como digo, peço desculpa, não sei o nome, não sei se ainda estará viva. Mas pronto, elas chamam essa encruzilhada a encruzilhada das bruxas, mas isso é o mal de todas as encruzilhadas. E um dia destes, talvez no próximo podcast vamos falar sobre isso, em termos destas encruzilhadas e da quantidade de relatos que existem aí também. De várias coisas, atenção, não apenas de bruxas ou demónios ou lobisomens, muito mais, coisas completamente fora do baralho daquilo que estamos para aqui agora a falar. Ora, dizem elas que viram uma sombra maligna e que a sombra vinha sempre do lado da Quinta Cimeira para Massainhas, portanto, vinha, a Quinta Cimeira fica no cimo do monte e vinha cá para baixo. Obviamente que o que é que acontece? A tia Filomena correu para a aldeia até ter companhia para depois voltar para casa, porque via a sombra, mas não havia passos, não havia nada. E a outra senhora, obviamente, nem sequer foi levar a comida ao marido, já não teve sequer coragem quando se apercebeu que viu essa mesma sombra a descer o caminho. Portanto, não foi vista nenhuma figura, como a outra senhora em Belmonte viu, não foi visto nada disso, foi apenas uma sombra. E que não sabemos que sombra será essa, seja como for, as duas pessoas viram e penso que há mais pessoas na aldeia que também viram. Antes de sairmos de Massainhas e para juntarmos isto à Alfândega da Fé em Trás-os-Montes, foi outro levantamento de património que eu fiz. Eu tenho duas histórias que em dois locais diferentes, e eu estou a falar em dois quando há mais relatos, portanto isto não é uma coisa que não exista. Em Massainhas foi um senhor, eu vou deixar mesmo anónimo,
porque eu na altura, ele sentiu um pouco de vergonha, porque em Massainhas acreditava-se, ou acredita-se, que uma senhora que lá vivia seria bruxa, e as pessoas acabam por não tratar propriamente bem essas mulheres ou homens, porque tanto há bruxas como há feiticeiros, e muitas vezes essas pessoas não são nada mais, nada menos do que gente extremamente pobre. Não quer dizer que não tenham poderes, que isso não exista, mas muitas vezes é esse o caso. Mas este senhor sentiu-se um pouco envergonhado quando me contou a história, e até acabou por me contar um dia que me apanhou sozinha, nunca quis falar em frente à mulher ou aos vizinhos. E o que ele me disse foi que isto foi ao final, lá está, ao final do dia, já era de noite, ele ia a caminho de casa, e no meio da aldeia viu uma galinha preta, e ele trazia um pau com ele. E o que é que ele fez? As galinhas pretas são associadas às bruxas, e ele pôs imediatamente na cabeça que era uma bruxa e era a tal senhora. E ele, o que é que ele fez? Ele pegou no pau que tinha e deu uma paulada na galinha. A galinha teve tempo, diz ele, a galinha teve tempo de fugir e enfiou-se num buraco, numa casa que está ali agora no canto, que é uma casa que há lá na esquina, e eu já não consegui chegar à galinha. Pronto. O que é que aconteceu? No outro dia, foi à procura da bruxa. E o que é que ele fez? Foi direto à casa dessa senhora que toda a gente dizia que era bruxa. E essa senhora tinha um ferimento no braço. Ele perguntou o que é que tinha acontecido e ela disse que se tinha magoado. E a partir daí, se já acreditavam que ela era bruxa, mais depressa acreditaram, não é? Ora, eu disse-vos, vamos então à Alfândega da Fé. Em Alfândega da Fé, eu aqui vou dizer os nomes, porque na altura ficaram registados. Portanto, isto já foi feito em 2015, este levantamento também. Dona Piedade Correia, portanto, que é agricultora, na altura tinha 80 anos. Portanto, é fazermos as contas. Portanto, 2015, 5, 8, 88 anos. Não sei se ainda lá está ou não. Portanto, ela vivia, mais o marido, numa das aldeias por cima de Sambade, na Serra de Bornes. Portanto, pertence ao concelho de Alfândega da Fé. E este levantamento foi feito por causa de um estudo acerca da ligação entre os pastores e o cão-pastor e os lobos. Portanto, de forma a eu poder fazer um trabalho de explicar às pessoas, neste caso aos pastores, como agirem em relação à proteção do gado, como utilizarem o cão de gado e terem um pouco a noção de que o lobo não é propriamente um mal da fita, mas pronto, não é disso que estamos aqui a falar. Então, diz-me a Dona Piedade que um tio dela, portanto que esse sim já teria falecido, contou-lhes uma vez que tinha encontrado na rua, em Vila Boa, lá ao pé, uma galinha preta. E como ele levava na mão uma aguilhada para o gado, a aguilhada é aquele pico que também dizem que serve para tirar a sina dos lobisomens, e querendo ser uma bruxa que por ali andava, deu-lhe com a aguilhada numa das asas da galinha preta. Ora, e no outro dia ele e outras pessoas testemunharam que uma mulher do povo tinha ficado com um braço, tinha partido um braço nessa noite. E a partir daí, claro, passou a ser uma bruxa. Portanto, isto que eu estou a contar não é do mundo do imaginário, é de coisas que realmente as pessoas viram acontecer. Outra coisa que existe ali naquela região e que eu lembro-me dela e do marido falarem, é que eles são agricultores, eram agricultores, e tinham bastantes terras, e que havia lá uma zona na Serra de Bornes
que eles diziam que não gostavam de ir, porque sentiam o cheiro a enxofre. E o enxofre, como é óbvio, está ligado à figura do demónio, à figura do inferno. E a Dona Piedade diz que acredita piamente que ali haverá uma entrada e que ela, cada vez que lá passa, sente o cheiro a enxofre. Na altura lembro-me de ter procurado se haveria por ali algumas minas, alguma coisa com enxofre, não encontrei nada, não quer dizer que não haja, mas pronto, não houve também tempo suficiente para isso. Agora, eu, para além destes relatos, e para não estender muito mais, eu tenho outros relatos, tenho outras histórias, lá está, contadas na primeira pessoa, que vou continuar a partilhar convosco, de levantamentos, de investigações que já fiz. No entanto, o que eu quero, aquilo que eu preciso de vós, aquilo que é realmente importante, que era o que eu vos estava a dizer, é o vosso testemunho, porque, muito honestamente, eu não me interessa, se nós formos um pouco pelo mundo inteiro, as pessoas têm o hábito de ligar as figuras, dar um exemplo agora, das sereias, que nós aqui em Portugal são as nereides, têm o hábito de ligar a uma figura mitológica. Vocês viram que aquele senhor padre no livro falava como se fosse uma criatura existente. Hoje em dia nós temos uma série de pescadores com relatos, mais uma vez na primeira pessoa, a dizerem que viram, e neste caso viram aquilo que nós em Portugal chamamos de nereides, que são as sereias boas. Portanto, só para vos dar uma dica. No entanto, é assim, eu não me interessa aquilo que vocês trazem, o que me interessa e interessa a todos os outros que irão ouvir os relatos é as partilhas, para as pessoas perceberem que, se calhar, há outras situações parecidas e que não estão completamente loucos, não é? Portanto, seja sobre bruxas, como falámos hoje, milagres, como falámos na primeira senhora, fadas mesmo, luzes estranhas que tenham visto, as tais sereias, sejam fantasmas, almas penadas, tenho uma série de relatos para vos transmitir também, e estão a chegar outros também dentro desse tema, sejam relacionados com gigantes peludos, homens da floresta, coisas que hoje em dia nós não falamos aqui, mas são relatos que eu estou a conseguir também fora de Portugal, por exemplo, alguns dentro de Portugal, mas poucos, que é o caso desta senhora de Belmonte, que ela não sabe muito bem, ela ainda tentou dizer que talvez fosse um lobisomem, mas para eles o lobisomem é uma criatura um pouco diferente. Isso está mais no espectro da lenda e do mito. Portanto, aquilo que ela viu, não. Foi aquela figura gigante, negra, peluda, que parecia mais um homem, que não sabia o que era. Seja ovnis, não interessa. O que interessa é que vocês partilhem e sem se preocuparem o que é que eu ou o que é que as outras pessoas vão pensar. Isso é que é importante, porque o que eu quero trazer aqui, para além daquilo que tenho trazido até agora, em termos das lendas e dos mitos de Portugal e não só, é estes relatos, porque eu tenho incluído alguns destes relatos nos meus vídeos e isso deixou-me a pensar que quem os veja, ou quem veja o canal, parte do princípio que é uma coisa ligada ao imaginário, quando a verdade é que eu tive esses relatos na primeira pessoa. Portanto, eu sinto-me na obrigação de partilhar, porque se as pessoas o partilharam comigo foi porque de alguma forma, além de se sentirem à vontade, quiseram que eu soubesse e quiseram que outras pessoas soubessem. Portanto, é isso que eu vos peço. Outra coisa é que eu tenho uma situação, várias situações, como vão ver. Então eu vou pôr aqui o link da RTP que fez-me essa gravação em Sortelha. Normalmente nas minhas visitas, quase sempre, sejam em que zona do país forem, quase sempre eu tenho alguém no final que na maior parte das vezes não me dá sequer o nome, não me diz sequer quem é,
a relatar qualquer coisa, sempre à parte. Eu não digo que todos esses relatos sejam verdadeiros, que não tentem me impingir alguma coisa, porque não é um objeto, eu agora vou falar assim um bocadinho em termos científicos, não é um objeto de estudo, não é uma pessoa que eu estou a estudar, portanto é uma coisa que sou apanhada de surpresa. Em Sortelha fui apanhada de surpresa 2 vezes, vamos falar nisso no próximo podcasting, na próxima semana, mas isto para vos dizer que eu tenho uma visita em que a maior parte dos relatos são na primeira pessoa, que é o Estoril Assombrada, que vai voltar a acontecer este mês e que está muito ligado a uma coisa que existia no final do século XIX, que era a obsessão para com a morte, que depois levou ao espiritismo e que depois levou às chamadas mesas de pé de galo. Então eu vou-vos deixar agora por aqui, vou ficar à espera daquilo que tiverem para partilhar comigo. E vou agradecer àqueles que já partilharam e aos que têm enviado relatos nos últimos dias, porque isto ainda é uma coisa muito, muito recente, mas quero deixar aqui um muito bem-aja por tudo, e a Luna está desejosa que eu me despeça de vocês, que é para abrir a porta da sala e ela poder sair daqui para fora, mas é isso, é deixar-vos um muito bem-aja por tudo e por haver aí desse lado pessoas que ainda acreditem na partilha e nessa importância. Até à próxima. Na próxima quinta-feira teremos então o segundo episódio deste podcasting. É claro que para quem está habituado aos meus vídeos, provavelmente já percebeu o porquê das quintas-feiras. É claro que estão ligadas ao imaginário, às lendas, aos mitos, mas a verdade é que os relatos na primeira pessoa normalmente são feitos com dias em que são dias semanais, em que é sempre a quinta-feira. Já que é quinta-feira, vamos aproveitar para a utilizar também. Vá, obrigada e até à próxima.